Quando a fé entrou em conflito com o próprio sistema religioso, durante muito tempo, fé e sistema caminharam juntos. Pelo menos era isso que parecia. Para a maioria das pessoas, questionar o sistema religioso era o mesmo que questionar a própria fé. Afinal, quem mais poderia representar Deus na terra, senão aqueles que falavam em seu nome, vestiam suas cores, protegiam seus templos e controlavam seus ritos? Essa união parecia tão natural que poucos percebiam o problema silencioso que crescia por dentro. Mas toda a estrutura humana, quando se torna grande demais, corre o risco de confundir autoridade espiritual com poder institucional. E foi exatamente nesse ponto que a fé começou a entrar em conflito com aquilo que deveria protegê-la. No início, a fé cristã não nasceu como um sistema. Ela não tinha templos grandiosos, cargos oficiais, nem uma hierarquia complexa. Ela nasceu em casas, em estradas, em encontros simples, sustentada por testemunhos, por uma mensagem viva e por uma convicção profunda de que Deus havia se revelado de maneira definitiva em Cristo. Não havia um centro de poder. Não havia um corpo administrativo controlando a experiência espiritual das pessoas. O que havia era uma fé que se espalhava porque fazia sentido, porque transformava vidas e porque oferecia respostas em um mundo profundamente instável. Mas conforme o tempo passou, essa fé começou a crescer. Cresceu em número, cresceu em influência e cresceu em relevância social. E toda vez que algo cresce demais, surge uma pergunta inevitável: como organizar isso? Como manter a unidade? Como proteger a doutrina? Como evitar desvios? Foi nesse momento que a fé começou a se estruturar. E estruturar não é, por si só, um problema. Toda comunidade precisa de organização. O problema surge quando a estrutura deixa de servir à fé e passa a exigir que a fé sirva à estrutura. No começo, a organização parecia necessária e até benéfica. Líderes foram reconhecidos, comunidades passaram a se comunicar entre si, decisões passaram a ser tomadas de forma coletiva. Mas, pouco a pouco, aquilo que era serviço começou a se transformar em controle. Aquilo que era liderança começou a se transformar em autoridade incontestável. E aquilo que era orientação espiritual começou a se transformar em imposição. Com o passar dos séculos, o sistema religioso cristão se tornou uma das instituições mais poderosas do mundo ocidental. Ele não apenas orientava a fé das pessoas, mas influenciava reis, decidia guerras, controlava territórios e moldava culturas inteiras. A religião deixou de ser apenas uma experiência espiritual e passou a ser também um instrumento político, econômico e social. E quando isso acontece, algo inevitável surge: o conflito interno entre aquilo que a fé ensina e aquilo que o sistema precisa preservar. A fé, em sua essência, chama o ser humano à humildade, ao arrependimento, à verdade e à dependência de Deus. O sistema, por outro lado, tende a buscar estabilidade, controle, continuidade e preservação do poder. Enquanto a fé convida à transformação interior, o sistema frequentemente se preocupa com a manutenção da ordem exterior. E quando essas duas coisas entram em choque, alguém precisa ceder. Muitas vezes, não foi o sistema que cedeu. Com o tempo, a fé passou a ser mediada quase exclusivamente pelo sistema. O acesso às Escrituras foi controlado. A interpretação foi centralizada. A experiência espiritual foi regulamentada. O perdão passou a ser administrado. A salvação passou a ser explicada em termos institucionais. E sem perceber, muitas pessoas já não sabiam mais onde terminava a fé e onde começava o sistema. Para elas, questionar práticas religiosas era visto como rebeldia. Questionar líderes era visto como heresia.
Questionar estruturas era visto como uma ameaça à própria fé. Mas a fé, por natureza, é inquieta. Ela não se acomoda facilmente quando percebe incoerências. Ela carrega dentro de si uma voz que pergunta, que confronta e que busca sentido. E essa voz começou a se manifestar em diferentes momentos da história. Homens e mulheres profundamente religiosos começaram a perceber que algo estava errado. Não porque haviam perdido a fé, mas exatamente porque levavam a fé a sério demais para ignorar os desvios do sistema. Essas pessoas não estavam tentando destruir a religião. Pelo contrário, muitas delas dedicaram suas vidas à igreja, aos estudos teológicos e à vida espiritual. Mas quanto mais estudavam, mais percebiam a distância crescente entre aquilo que liam nas Escrituras e aquilo que viam sendo praticado. Quanto mais se aprofundavam na fé, mais desconfortáveis se sentiam com certos comportamentos institucionalizados. E foi aí que o conflito começou a se tornar inevitável. O sistema religioso, quando questionado, raramente reage com abertura. Ele reage com defesa. Afinal, admitir erros estruturais significa admitir perda de autoridade. Significa reconhecer que práticas consolidadas podem estar erradas. Significa abrir espaço para mudanças que ameaçam o equilíbrio do poder. Por isso, ao longo da história, sempre que a fé genuína entrou em choque com o sistema religioso, o sistema reagiu tentando silenciar, marginalizar ou eliminar aqueles que questionavam. Esse conflito não surgiu de um dia para o outro. Ele foi se formando lentamente, camada por camada, decisão por decisão, concessão por concessão. Pequenos desvios foram tolerados em nome da estabilidade. Compromissos foram feitos em nome da paz institucional. E, quando se percebeu, o sistema já havia se distanciado perigosamente da essência da fé que dizia representar. Ainda assim, a maioria das pessoas não percebia. Para o fiel comum, o sistema era a própria expressão da fé. Os ritos davam segurança. As tradições davam identidade. A autoridade dava direção. Questionar isso parecia perigoso demais. Era mais fácil aceitar do que enfrentar a possibilidade de que algo tão sagrado estivesse, na verdade, profundamente comprometido. Mas a história mostra que a fé nunca fica em silêncio por muito tempo. Sempre surgem vozes que, mesmo com medo, decidem falar. Pessoas que, mesmo conscientes do risco, escolhem a fidelidade à verdade em vez da submissão cega ao sistema. Essas vozes não surgem movidas por ódio, mas por convicção. Não por rebeldia, mas por consciência. E foi assim que, em determinado momento, o conflito deixou de ser silencioso e passou a ser visível. Quando a fé entrou em conflito com o próprio sistema religioso, não foi apenas uma crise institucional. Foi uma crise espiritual profunda. Uma crise que expôs contradições, revelou abusos e obrigou a igreja a olhar para si mesma. E o que começou como questionamentos isolados, logo se transformou em um movimento impossível de ser contido. Mas esse conflito teria consequências pessoais, sociais e históricas. Pessoas seriam perseguidas, silenciadas e até mortas. Ideias seriam condenadas, livros seriam proibidos. Mas, ao mesmo tempo, algo novo começaria a nascer. Algo que não poderia mais ser ignorado. Algo que mudaria para sempre a forma como a fé seria vivida, ensinada e compreendida. E é exatamente sobre esse ponto de ruptura que precisamos falar. Porque entender quando e como a fé entrou em conflito com o sistema religioso não é apenas olhar para o passado, é também refletir sobre o presente. Afinal, a pergunta que fica não é apenas histórica, ela é profundamente atual. Até que ponto o sistema que representa a fé ainda serve à fé? E até que ponto ele passou a servir-se a si mesmo? À medida que a tensão entre fé e sistema religioso crescia, algo começou a mudar silenciosamente.
O que antes eram incômodos internos, reflexões particulares e dúvidas guardadas, passou a se transformar em palavras ditas em voz alta. E naquele contexto, falar era perigoso. Porque questionar práticas religiosas não era visto apenas como discordância intelectual, mas como uma ameaça direta à ordem estabelecida. O sistema havia se tornado tão entrelaçado com a fé que qualquer crítica parecia um ataque ao próprio Deus. Os primeiros questionamentos não surgiram fora da instituição. Pelo contrário, vieram de dentro. Monges, padres, teólogos e líderes profundamente comprometidos com a vida religiosa começaram a perceber que certas práticas não encontravam sustentação nas Escrituras. O problema não era a fé. O problema era o caminho que o sistema havia tomado ao longo do tempo. Mas para o sistema, essa distinção era inaceitável. Não havia espaço para separar instituição e verdade espiritual. Tudo era tratado como uma coisa só. Uma das maiores fontes de conflito estava no controle do acesso à fé. A Bíblia, que deveria ser o fundamento da crença cristã, havia se tornado um livro distante da maioria das pessoas. Escrita em línguas que o povo não compreendia, interpretada apenas por uma elite religiosa, ela era apresentada mais como um símbolo de autoridade do que como um convite à transformação. A fé deixou de ser algo vivido e passou a ser algo administrado. Ao mesmo tempo, o sistema começou a criar mecanismos cada vez mais complexos para regular a espiritualidade. O perdão passou a ser condicionado. A culpa passou a ser explorada. O medo passou a ser uma ferramenta poderosa de controle. As pessoas eram ensinadas a confiar mais na instituição do que na própria mensagem que dizia representar Deus. E quanto mais o sistema crescia, mais difícil se tornava questioná-lo. Mas a fé genuína não se sustenta apenas em obediência cega. Ela exige coerência, exige verdade, exige alinhamento entre discurso e prática. E foi exatamente essa incoerência que começou a incomodar aqueles que levavam a fé a sério. Eles não estavam buscando revolução, estavam buscando fidelidade. Queriam entender por que práticas centrais da igreja não encontravam respaldo claro nas Escrituras. Queriam saber por que a simplicidade do Evangelho havia sido substituída por um sistema pesado, burocrático e muitas vezes contraditório. Esses questionamentos, no entanto, não foram recebidos com diálogo. Foram recebidos com suspeita. O sistema religioso, acostumado a não ser desafiado, passou a enxergar essas vozes como perigosas. Afinal, se uma pessoa comum pudesse acessar as Escrituras, interpretá-las e chegar a conclusões diferentes, todo o edifício de autoridade estaria em risco. O medo não era apenas teológico, era estrutural. A partir desse momento, questionar deixou de ser um exercício legítimo da fé e passou a ser tratado como rebeldia. A linha entre heresia e reflexão sincera foi propositalmente borrada. Não importava a intenção do questionador. Importava o efeito potencial de suas palavras. E o efeito era claro: enfraquecer o controle do sistema. Foi nesse contexto que surgiram reações cada vez mais duras. Ideias foram condenadas antes mesmo de serem discutidas. Pessoas foram silenciadas sem direito à defesa justa. A autoridade institucional se colocou acima da consciência individual. E, ironicamente, aquilo que deveria proteger a fé começou a agir contra ela. O conflito se intensificou quando esses questionamentos começaram a ganhar apoio popular. Quando as pessoas comuns começaram a perceber que havia, sim, uma distância entre o que era ensinado nas Escrituras e o que era praticado pelo sistema. Quando começaram a enxergar que a fé não precisava ser tão inacessível, tão pesada, tão mediada por interesses humanos, e isso assustou profundamente a instituição. O sistema religioso sempre sobreviveu porque oferecia respostas.
Mas agora ele estava sendo confrontado por perguntas que não conseguia responder sem se contradizer. E toda estrutura que não suporta perguntas precisa, cedo ou tarde, recorrer à força. Não necessariamente força física no primeiro momento, mas força simbólica, moral e social. Excomunhão, censura, perseguição e difamação passaram a ser ferramentas legítimas para manter a ordem. Nesse ponto, a fé entrou em um dilema profundo. Permanecer em silêncio significava compactuar com práticas questionáveis. Falar significava enfrentar consequências severas. Muitos escolheram o silêncio. Outros não conseguiram. E foram esses que empurraram a história para frente. Porque quando a fé entra em conflito com o sistema religioso, ela obriga cada pessoa a escolher onde está sua lealdade. À instituição ou à verdade. À segurança ou à consciência. E essa escolha nunca é simples. Ela custa a reputação, relacionamentos e, em muitos casos, a própria vida. Mas é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma tradição herdada e passa a ser uma convicção pessoal. O conflito, que antes era interno, agora estava exposto. Não havia mais como fingir que tudo estava bem. O sistema reagia com rigidez, a fé respondia com convicção. E a tensão só aumentava. Algo estava prestes a acontecer. Algo que não poderia mais ser contido por decretos, ameaças ou condenações. Chega um momento na história em que não é mais possível conciliar aquilo que se tornou incompatível. O conflito entre fé e sistema religioso alcançou exatamente esse ponto. As tentativas de reforma interna falharam. Os pedidos por diálogo foram ignorados. As denúncias de incoerência foram tratadas como afronta. E pouco a pouco, ficou claro que o sistema não estava disposto a mudar. Não porque não pudesse, mas porque não queria abrir mão do poder que havia construído. A fé, por outro lado, continuava insistindo. Não por espírito revolucionário, mas por fidelidade àquilo que considerava essencial. A mensagem central do Evangelho, simples e transformadora, havia sido sufocada por práticas que distorciam sua essência. A salvação, que deveria ser graça, havia sido transformada em mercadoria. O arrependimento, que deveria ser fruto da consciência, havia sido reduzido a ritos vazios. E a autoridade espiritual, que deveria servir, havia se tornado domínio. Nesse cenário, alguns homens decidiram dar um passo que mudaria tudo. Eles não buscavam dividir a igreja, não pretendiam criar um novo sistema. Inicialmente, queriam apenas corrigir excessos, chamar atenção para erros evidentes, convidar a instituição a voltar às suas raízes. Mas o sistema interpretou esse gesto como uma ameaça direta, porque toda tentativa de retorno à essência expõe o quanto a estrutura se afastou dela. O rompimento não aconteceu de forma súbita, foi um processo. Primeiro vieram os debates, depois as condenações, em seguida as perseguições. O sistema tentou enquadrar a fé dentro de seus limites, mas a fé já não cabia mais ali. Ela exigia liberdade, exigia acesso direto às Escrituras, exigia responsabilidade pessoal diante de Deus, exigia que a consciência não fosse submetida a decretos humanos. Esse foi o momento mais tenso, porque agora não se tratava apenas de ideias, mas de escolhas públicas. Permanecer fiel à convicção significava enfrentar a máquina institucional. Significava ser acusado de heresia. Significava perder proteção, apoio e status. Significava, em muitos casos, colocar a própria vida em risco. E ainda assim, alguns decidiram não recuar. O sistema respondeu como sempre responde quando se sente ameaçado, com força. Tentou desacreditar os questionadores, associá-los ao caos, ao erro e à desordem. Criou narrativas para proteger sua imagem. Usou o medo como argumento. Mas algo havia mudado.
Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas comuns começaram a ouvir essas vozes com atenção, porque elas falavam uma linguagem que fazia sentido, porque apontavam para as Escrituras, porque expunham contradições que todos viam, mas poucos tinham coragem de nomear. O rompimento se tornou inevitável quando ficou claro que não havia mais espaço para a convivência. A fé não podia mais se submeter ao sistema sem trair sua essência. E o sistema não podia permitir a liberdade da fé sem perder o controle. Essa ruptura não foi apenas institucional, foi espiritual, cultural e histórica. Ela redefiniu o cristianismo no Ocidente e mudou para sempre a relação entre fé, autoridade e consciência. Mas o rompimento teve um custo alto. Conflitos, guerras, divisões e sofrimento marcaram esse período. A fé, agora liberta do sistema, também precisou lidar com seus próprios desafios. Porque romper é apenas o começo. Construir algo novo exige responsabilidade, maturidade e humildade. Ainda assim, algo havia sido resgatado. A centralidade da fé como resposta pessoal a Deus, não como submissão automática a uma instituição. Depois do rompimento, nada voltou a ser como antes. O conflito entre fé e sistema religioso deixou marcas profundas, não apenas na história da Igreja, mas na forma como milhões de pessoas passaram a compreender sua relação com Deus. A fé, agora menos dependente de uma estrutura centralizada, se espalhou de maneiras diferentes, assumiu novas formas, ganhou novas expressões, mas também enfrentou novos riscos, porque toda liberdade traz consigo a responsabilidade de não repetir os erros do passado. O sistema que havia sido confrontado não desapareceu. Ele se reorganizou, se adaptou, respondeu. A história mostrou que estruturas religiosas têm uma capacidade impressionante de se reinventar. O problema nunca foi a existência do sistema em si, mas o momento em que ele se coloca acima da fé que deveria servir. E esse risco nunca deixou de existir. Ele apenas muda de forma, de linguagem e de contexto. O grande aprendizado desse conflito não é que instituições são más ou que organização é desnecessária. O aprendizado é outro. É entender que a fé não pode ser aprisionada por estruturas humanas, que a consciência não pode ser anulada em nome da ordem, que a verdade não pode ser negociada para preservar poder. Sempre que isso acontece, o conflito volta a surgir. Talvez não com os mesmos nomes, mas com a mesma essência. Essa história nos obriga a fazer perguntas desconfortáveis. Perguntas que não pertencem apenas ao passado, mas ao presente. Até que ponto nossas práticas religiosas refletem aquilo que dizemos crer? Até que ponto confundimos tradição com verdade? Até que ponto obedecemos por fé ou apenas por medo de questionar? E talvez a mais difícil de todas, se a fé entrar novamente em conflito com o sistema, de que lado nós estaremos? Porque a história mostra que o sistema sempre se apresenta como defensor da fé. Ele sempre se justifica, sempre se protege, sempre se explica. Mas a fé genuína é reconhecida não pelo discurso, e sim pelos frutos, pela coerência, pela verdade, pela capacidade de permanecer fiel, mesmo quando isso custa caro. No fim, esse conflito não é apenas um capítulo da história do cristianismo, é um espelho, um alerta, um convite à reflexão. A fé não precisa de sistemas perfeitos para existir, mas sistemas religiosos precisam constantemente ser confrontados pela fé para não se corromperem. Quando isso deixa de acontecer, o risco é sempre o mesmo: trocar a essência pela aparência, a verdade pela estabilidade e a fé viva por uma religião vazia. Se essa história te fez pensar, questionar ou refletir sobre sua própria caminhada, compartilha esse vídeo com alguém que também valoriza a profundidade. Deixa seu like, isso ajuda muito o canal.
Se inscreve para continuar acompanhando conteúdos como esse. E agora eu quero saber, na sua opinião, hoje, a fé ainda corre o risco de entrar em conflito com o sistema religioso? Deixa seu comentário.